Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 11, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. Agora, Senhor, que ouvimos a Tua palavra, que o Senhor traga-nos, pelo Teu Espírito, a revelação dessa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, existe uma grande confusão em torno da conversão de um pecador. Uma pessoa deixa um sistema religioso e passa para outro sistema religioso e chama isso de conversão. Outra deixa determinadas coisas e adota um outro sistema e chama isso de conversão. Muda o comportamento, mas não muda a natureza. Muda conceitos religiosos e chama isso de conversão. Alguns até dizem: me converti, como se fosse possível um pecador se converter. É como alguém que diz: eu me operei de uma doença. Não é possível, não tem jeito. Uma operação assim só tem sucesso se for feita por uma equipe competente de médicos. Jeremias, capítulo 31, versículo 18. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque Tu és o Senhor meu Deus. Converte-me. A conversão é uma iniciativa de Deus, é uma obra divina. Quem converte é Deus, irmãos. A conversão só é possível mediante a obra da graça de Deus de nos crucificar com Cristo naquela cruz. O texto que eu li no início, de Atos 11, verso 21, que diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Agora, eles eram convertidos e não meros crentes. Mas aqui, irmãos, tem um ponto importante acerca da conversão. Se a mão do Senhor não entrar em ação, o pecador não pode ser convertido. O Senhor tem que estender a sua mão sobre nós para nos converter.
Nenhuma igreja pode me converter. Nenhuma oração pode me converter. Coisa nenhuma pode me converter. Somente o Senhor. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu. Essa conversão aqui é resultado do Senhor estender a sua mão sobre o pecador para convertê-lo. O interesse de Deus é converter o pecador. Deus tem interesse na nossa conversão. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreis, ó casa de Israel? Esse texto está mostrando que Deus tem interesse em converter a gente. O interesse de Deus não é em converter alguns, os mais bonitos, os mais ricos, os mais inteligentes. Não, irmãos, o interesse de Deus é converter todos. E a conversão está relacionada com o pecador, com o perverso, com o ímpio. O texto mostrou que Deus tem interesse em converter o perverso, em converter o ímpio, em converter o pecador. Irmãos, se a pessoa não se considerar, se o indivíduo não se considerar um perverso, um ímpio, um pecador, Deus não pode convertê-lo. Para compreendermos a conversão de Deus, vamos examinar alguns textos que falam dessa conversão e dos resultados dessa conversão na nossa experiência. Atos, capítulo 26, verso 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Perceberam, irmãos? Neste texto, a conversão aparece como sendo o poder de Deus que nos arranca das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Não tem meio termo aqui. Ou é tudo ou não é nada. Ou Deus tira a gente totalmente do pecado, ou não tira nada. Ou Deus domina o nosso ser, ou Satanás domina. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24 e 25. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Essa expressão que aparece aí no verso 25, tendes voltado, não é isso? Para Deus. Essa palavra voltar para Deus é a palavra conversão. Eu vou ler aqui na minha versão. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, vejam o que é a conversão. A nossa morte no corpo de Cristo para o pecado, que aparece no verso 24, é exatamente essa morte nossa para o pecado no corpo de Cristo, que é a conversão que aparece no verso 25, que nos permite voltarmos para Deus. Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Viram aqui? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Apagados, cancelados, anulados, perdoados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, sem a conversão, o perdão não tem efeito na nossa vida. Não é que Deus não perdoa, Ele perdoa, mas sem a conversão, esse perdão não vale nada para nós. A conversão traz em nossa experiência uma libertação total do pecado. Libertação profunda. Tiago, capítulo 5, verso 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui está falando de converter o pecador do pecado, do erro, da velha natureza que leva esse pecador ao erro. Está dizendo aqui que a conversão de um pecador resulta na salvação da sua alma. E diz aqui que cobrirá uma multidão de pecados. Mas é preciso ser convertido pelo Senhor. O que é conversão? Conversão, irmãos, é uma mudança
Na palavra de Deus, conversão significa voltar, volver, significa uma mudança, em um sentido mais lato, significa a mudança de uma coisa em outra coisa, em uma situação, em um estado totalmente diferente e superior ao que era antes. Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Vamos ler os versos de 1 a 4. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. O que levou Jesus a propor a conversão aos seus discípulos foi o espírito de grandeza, a megalomania daqueles discípulos. Veja o verso 1 novamente. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Espírito diabólico, espírito de megalomania, supervalorização mórbida de si mesmo, mania de grandeza, ambição ou orgulho desmedido, doença causada por um vírus, o vírus do poder. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Isso tudo tem origem na natureza humana caída. A resposta de Jesus foi esta: quando vocês forem verdadeiramente convertidos, vocês vão descobrir que o mais importante não é ser grande, ser o mais importante, ser o maior, mas ser humilde. A criancinha que Jesus cita é dependente totalmente, não tem o poder de exercer o domínio, é pequena, irmãos, é dependente. O termo humildade, irmãos, não faz parte de nenhuma filosofia humana. A palavra humildade usada no texto é um termo desprezível e alguma coisa sem qualquer sentido para uma pessoa, porque os homens gostam mesmo da palavra importância. Humildade é o reconhecimento que não somos nada dentro de nós mesmos. Mas quando não somos nada dentro de nós mesmos, Cristo é tudo em nós. Só é possível ser nada, irmãos, no morto. Na morte com Cristo, somos reduzidos a nada, a zero. Então, eu digo para os irmãos, quando vocês pensarem em vocês, pensem que não são nada, que são mortos em Cristo. Humildade é isso. Jesus quer que sejamos libertos, que sejamos
libertos da nossa natureza que tem mania de grandeza, tem mania de poder. Ele quer nos libertar pela conversão, porque foi isto que ele colocou para os seus discípulos. Em Isaías, capítulo 2, verso 4, e ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Eu gosto desse texto, irmãos, porque esse texto ele mostra para nós o sentido da conversão, o significado da conversão. Esse texto está falando de aqui de uma conversão. Conversão é mudança total. Aqui neste texto mostra a conversão como sendo uma transformação total e radical de material bélico em material agrícola. Mudou. Conversão é isso, irmãos, é mudança radical e total que Jesus opera em nós por sua palavra, pelo seu evangelho, por sua graça. João, capítulo 2, versículos 7 ao 10. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vejam, nessa festa acabou o vinho. Deve ter acontecido o seguinte: compareceu mais gente do que se esperava, e os beberrões se precipitaram mais do que se esperava. Jesus manda os serventes encherem as talhas, 6 talhas. Cada talha poderia receber em média mais ou menos 700 litros de água. E os serventes encheram as talhas. E o milagre aconteceu. Essa água virou vinho. A água é diferente totalmente do vinho, irmãos. A água é diferente essencialmente do vinho. Mudou a natureza. E mais um detalhe: o vinho convertido pelo Senhor era superior ao vinho natural, ao anterior, ao produzido pelo homem. A conversão é isto, irmãos. É mudança essencial, mudança de natureza, mudança de caráter, mudança visível.
Você sente essa mudança? Você vê? Você percebe? Efésios, capítulo 5, verso 8. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que mudança tremenda, irmãos! Você não acha que tem diferença entre escuridão e luz? Certamente. E muita diferença. O que era? O que sou? Diz o texto, éreis trevas. Agora, o que sou? Sou luz do Senhor. Não é que melhorou. Melhoria não é conversão. Alguém poderá perguntar, essa conversão que você está falando é gradual ou é imediata? É imediata, irmãos. É imediata. Muda na hora. E muda tudo. Vocês viram, no caso do vinho, da água convertida em vinho. Romanos, capítulo 5, verso 19. Eu estou enfatizando bem esses textos, porque alguém já falou que não existe mudança de natureza. Alguém já falou que não existe na palavra de Deus essa mudança de natureza, essa troca de natureza. Que não tem texto nenhum dizendo que Deus trocou a natureza. Por isso que eu estou mostrando para os irmãos esses textos que mostram para nós que houve sim uma mudança, e mudança radical, que Deus trocou a natureza. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Eu gosto dessa versão que você leu. É a mesma que eu estou usando. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, pela obediência de Cristo, a obediência do Calvário, muitos serão feitos justos. O que o texto está dizendo para nós, irmãos? O texto está dizendo para nós que Deus faz a mudança de uma coisa em outra. Um pecador feito justo, um perverso feito reto. Não é um embrulhão feito em menos embrulhão. Não é um bêbado feito um menos bêbado. Não é um adúltero feito um menos adúltero. Não é um pecador feito menos pecador. Aqui a mudança foi total. Eu pergunto para vocês, o que aconteceu com vocês? O que aconteceu com você? Qual foi a mudança? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo
é conversão, é mudança total, mudança radical, mudança profunda. Estar em Cristo significa a mudança de uma velha criatura em uma nova criatura, a mudança de um pecador em um santo, a mudança de uma velha natureza em uma nova natureza. Mudou tudo, irmãos. Mudou tudo. Quanto mudou? Tudo. Se mudou 99%, você vai para o inferno com os 99%. Porque essa mudança não foi a mudança operada pelo Senhor, foi por você mesmo, porque quando o Senhor opera, Ele opera 100% de mudança. Isto eu chamo de conversão. Mateus 13, verso 15. Esse é um texto importante para compreendermos o que é essa conversão de Deus. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado. Como é que você está ouvindo hoje a palavra? Como que você está recebendo a palavra? De mau grado? Insatisfeito? Doido para ir para casa? Ou você está recebendo a palavra gostosamente? Você vai descobrir por que você não é convertido. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado. Ouviram o quê? Ouviram a palavra, o Evangelho, com os seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Aqui tem três pontos. Ele fala de ouvir, ele fala de ver, e ele fala de experimentar esta palavra no coração. Então, ele fala da conversão. Ouvir a palavra. Ouvir. A conversão começa com a palavra. É a palavra que promove a conversão do pecador. Ouvir a palavra. Ouvir a palavra. E fala aqui, irmãos, de enxergar, de ver, de olhos abertos. Isto é revelação de Deus, é o sopro do Espírito soprando a revelação da palavra que você está ouvindo, a palavra que regenera, que converte o pecador, que justifica, que muda totalmente, irmãos. Então você precisa ouvir, você precisa ganhar essa revelação, e essa palavra precisa descer para o seu coração. Tem que descer. Temos que experimentar essa palavra no coração. Porque quando essa palavra desce para o coração e nós cremos essa palavra no coração, ela vai operar essa conversão maravilhosa de Deus. Isaías capítulo 30, verso 15.
Esse texto eu gosto tanto, eu me alegro tanto com esse texto. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Que coisa maravilhosa! Porque assim diz o Senhor Deus, o Senhor de Israel, voltando, conversão que Deus opera, e descansando, descanso gostoso, sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Agora vem a tragédia, agora vem a desgraça de muita gente, mas não quisestes. Não quiseram receber a operação da palavra no coração para serem convertidos de fato pelo Senhor. Eu deixei este último texto aqui para analisarmos, o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21, porque esse texto está falando de algo muito gostoso, muito bom. Está falando aqui, eu creio, do propósito de Deus, o que Deus quer em nos converter, por que Deus quer nos converter, por que Deus tem um interesse em me converter. Não é só para me libertar do pecado, não é só para me libertar da velha natureza, não é só para me libertar da minha bestice de querer ser o tal. Não, é mais do que isso, tem um outro lado. Vamos ouvir o texto. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Essa expressão inicial, converte-nos a Ti, Senhor, é uma conversão para Deus, irmãos. Deus nos quer, e quando Ele nos converte, nós também queremos o Senhor, gostamos de estar com Ele. Converte-nos a Ti, não é a igreja, não é a coisa alguma, converte-nos a Ti mesmo, Senhor. Nessa conversão, o Senhor se torna em nós a prioridade absoluta. Fomos convertidos do pecado pelo Senhor para o Senhor. O convertido está voltado totalmente para o Senhor de todo o coração. O coração do convertido é todo do Senhor. Se Cristo não for o tudo para você, saiba que Ele não é nada para você. A conversão tem a finalidade de nos trazer de volta a Deus, de nos trazer para Deus novamente, para a comunhão, para o relacionamento, porque estáveis desgarrados, como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amemos.